Olá, pessoal, tudo bem? Aline do Proa. Tô aqui mais uma vez pro nosso podcast Bate-Papo com o CEO e hoje eu tenho um convidado super especial, mas antes eu vou apresentar esse convidado para vocês, eu queria só reforçar, o porquê que a gente tem esse podcast. O Instituto Proa tem como objetivo impactar 300 mil jovens até 2027 e a gente quer inspirar vocês por meio de pessoas que têm histórias de vida que são inspiradoras para que vocês acreditem que vocês podem chegar onde vocês quiserem. Então agora vou convidar aqui comigo Ivan Moré para participar desse podcast. Ivan, obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Aline. Que prazer estar aqui com você e dividir, algum tipo de insight, trecho da minha história para provocar algum tipo de transformação na sociedade, que eu acho que esse é o nosso papel também. Exatamente. A sua história é muito boa para esse tipo de provocação. Ivan, eu começo agora, que eu brinco que é a parte profissional do podcast, que é onde a gente faz aquela biografia bem tradicional. Tá. E depois a gente entra na parte boa, que é a sua história. Então, para quem não conhece, o Ivan Moré é muito conhecido, então acho que todo mundo vai conhecer. Mas para quem ainda não conhece, o Ivan tem mais de 20 anos de experiência na televisão brasileira. Ele é jornalista, empresário e apresentador. Ele é fundador do I Am Disruptive Content. Ele criou diversos projetos inovadores, como o podcast, que foi um sucesso absoluto, Desobediência Produtiva. E recentemente ele voltou à TV com o programa Qual é Moré? Falei certinho? Falou tudo certinho. E concilia também a carreira com a vida pessoal, sendo pai de 2 filhos e noivo da Giovana Lemos. A gente quer saber muito sobre essa parte também, viu, Ivan? A gente é muito curioso por aqui para saber de tudo. Eu queria começar te perguntando que você contasse um pouco pra gente quem que é o Ivan para além do profissional, porque acho que a gente conhece muito o Ivan na TV. Quem é o Ivan para além da TV? Olha, Aline, eu sou uma pessoa muito simples no meu trato do dia a dia. Eu gosto de conversar, de me relacionar com pessoas simples, de fazer amizades com as pessoas que orbitam a minha vida, de verdade. E eu acredito que hoje, talvez eu seja uma versão que está buscando um pouco mais de autoconhecimento, sabe? Que legal. Porque eu avalio que a minha trajetória, de certa forma, de se transformar numa pessoa pública, desde o comecinho lá, quando eu tinha 8, 10 anos, eu sonhava em trabalhar na TV. E quando você fica muito tempo exposto em algumas vitrines públicas, eu acho que em algum momento você se desconecta com valores interiores muito importantes, sabe? Acho que a guerra pelo ego, a guerra da vaidade, a disputa por espaço, isso de certa forma cria um mecanismo meio automático que a gente passa a ser refém dele. E hoje eu estou de volta à TV, mas com uma outra perspectiva, assim, com um pouco mais de verdade. E justamente nessa busca, o Ivan além da TV é o Ivan que está buscando um pouco mais de entendimento do próprio propósito de vida, entendimento de qual de fato é a transformação que eu gero na sociedade, entendimento de como ser um melhor pai, de como ser um melhor marido, de como ser um melhor amigo e até mesmo um melhor profissional. Mas não do ponto de vista de entrega, mas do ponto de vista de simplicidade, de um pouco mais de humildade, de entendimento do valor que às vezes a paciência, a tolerância precisam ter na nossa rotina, né? Então, e eu tenho tentado entender um pouco mais dessa versão interior que está num processo, pelo menos está buscando um processo de melhora, né? Então eu tô muito numa perspectiva assim, poxa, tudo legal, eu fiz muita coisa legal, ainda tem muita coisa legal para fazer, mas de verdade, quem que é o Ivan lá dentro? E como eu posso ser um pouco melhor para a sociedade, para mim mesmo, de uma maneira mais simples, sabe? Muito legal, Ivan. Eu queria que você contasse pra gente, a gente estava conversando ali nos bastidores, você começou a trabalhar muito jovem. Uhum. Hoje em dia, as pessoas normalmente começam a trabalhar depois dos 18 anos. Uhum. Você começou a trabalhar com 14 anos. Conta um pouquinho pra gente por que você começou a trabalhar tão cedo, O que te motivou a trabalhar, necessidade, inspiração. Pra gente conhecer um pouquinho da sua história lá do comecinho. Tá. Bom, eu sou de uma cidade chamada Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Eu nasci em 1976, eu vou fazer 48 anos. Então, eu sou, assim, um representante muito característico da geração X. E a geração X tem por característica aquele sonho de que o meu objetivo é estudar, me formar, encontrar um bom emprego, comprar um bom carro, ter uma casa e construir uma família e ser feliz nesse formato. O mundo se transformou tanto,
né, que as outras gerações vieram com outro chip na cabeça. Mas dentro desse contexto, lá nos anos 80, quando eu estava na escola pública, eu estudei numa mesma escola, do pré-primário até o 3º ano colegial, na mesma escola. Eu sou o filho mais velho de três filhos, né? Eu tenho um irmão, que é o Guilherme, e a Natália, que é uma irmã, e na sequência, tudo escadinha assim. E os meus pais, eles são de uma família de classe média. O meu pai fez só até a 4ª série, e a minha mãe não fez faculdade, enfim. Mas são pessoas simples. E eu me lembro que, desde muito cedo, a minha mãe identificou uma característica em mim. E aí, a primeira dica que eu dou para as pessoas, aqui nesse podcast, que eu acho que é muito importante. Talvez aquilo que você faça bem e nem valorize, você pode ter certeza que alguém está observando. E a gente, às vezes, se sabota em relação às nossas características positivas, às nossas virtudes. Eu não sou bom em nada. Não, mas você é muito bom nisso. Porque algumas coisas são tão fáceis e automáticas que a gente deixa de valorizar. A gente fica colocando energia no que a gente não é tão bom. Já tá bom, exatamente. E aí, a minha mãe identificou muito precocemente em mim que eu adorava câmera. E microfone também. De que forma que ela percebeu isso? Quando a gente, lá nos anos 80, em festinhas de aniversário de crianças, quando tinha uma câmera filmando, ela percebeu que eu me enlouquecia. Eu não parava de passar na frente da câmera. O tempo inteiro passando na frente da câmera. E ela, esse menino não gosta de aparecer. E teve uma vez uma festa de família que tinha uma câmera e eu ficava doido. E aí colocaram um microfone na câmera e eu fiquei mais doido ainda. Aí eu queria falar, eu queria entrevistar as pessoas. Ela falou, esse menino, ele tem uma vocação para comunicação. Comunicação. Muito bem. Quando eu fiz 10 anos no aniversário, eu ganhei um Walkman. Aquele aparelhinho... Tem que explicar aqui para todo mundo. Eu vou explicar pro pessoal. O Walkman, hoje a gente tem os smartphones que tocam música, né? Antigamente a gente tinha os aparelhinhos de MP3, que você conseguia gravar a música dentro dele, mas o Walkman nada mais é do que um aparelhinho em que você colocava uma fita cassete, que é uma fita antiguinha, que você gravava as músicas nele, dava o play. Como se fosse um tape mesmo. E o fone era aquele fonezinho que você colocava com fio. E o meu Walkman, ele me dava a possibilidade de eu gravar a minha voz. Incrível. E ouvir na fita cassete. E minha mãe me deu e me explicou, olha, começa a ouvir os locutores de rádio, narrando, de rádio FM mesmo. E tente imitar, tente fazer da sua maneira, né? E a gente passava um tempo ouvindo rádio e gravando da maneira como eles falavam, a apresentação de um programa em que eu apresentava. Do meu jeito. Ela, filho, não tá bom, faz de novo. E ela, eu não sabia, mas ali ela já estava me treinando. Incrível. Muito bem. E eu fiquei com isso, treinando e tal. E o tempo foi passando, eu estudava numa escola pública, né? Lá na minha cidade. E a gente estudava com uma galera, assim, eu estudava na sala com os meninos que... a região, Presidente Venceslau, é uma cidade cercada por fazendas, Então, assim, tem muito latifundiário lá. Muita gente com poder aquisitivo alto. Né? Eu estudava com os meninos que tinham dono de fazenda, os pais eram muita grana. E eu era muito simples. E nesse meio já existia um certo distanciamento entre aqueles caras que tinham grana e os que não tinham. Eu era o que não tinha. Então a gente já sofreu um certo preconceito. Mas tudo isso já se complicou quando eu entrei no processo de desenvolvimento de puberdade. Né? Ali com 11, 12, 13 anos. Por quê? Porque eu não me desenvolvi como um jovem se desenvolve normalmente. Pelo menos eu me desenvolvi, mas não no tempo certo. No timing que tudo na média se desenvolve. Meu desenvolvimento físico foi mais tardio. Foi com 15, 16 anos. E aí, imagina assim, eu com 11, 12, os meus amigos crescem, ficam enormes, né? Se desenvolvem mesmo, passam até uma característica de menino, meio que homem já. E eu não. E eu continuava uma criança. Então, na escola, eu passei a ser ainda mais discriminado. Aí eu era o Ivan, meu apelido era Ivan Raquítico. Eu era o Ivan Raquítico. Ivan Raquítico. Então, eu sofria... E aí, nesse período, por conta da desvantagem física, eu perdi o espaço no time da educação física de futebol de salão, de futebol de campo. Eu não era chamado para as festinhas. As meninas não me paqueravam. E no intervalo, todos os intervalos da escola, eu estudava de manhã, eu sofria bullying. Mas assim, e o bullying naquela época, eu brinco com as pessoas que
o filho chora e a mãe não ouve. Porque todo o intervalo que durava 20 minutos eu vivia pendurado de cabeça para baixo nos muros da escola, porque os meninos mais velhos, assim, mais fortes, né? Uhum. Nem mais velhos, mas mais fortes, na minha idade. Vamos pegar, vamos fazer ele sofrer, porque o jovem nessa época ele é cruel. Uhum. Ele não tem entendimento do que é legal, do que não é legal, não tem empatia pelo outro. Uhum. Eu sofria E muito. ninguém falava sobre isso, né? Ninguém falava sobre isso. Então, assim, eu sofria muito. Eu vivia de pendurar de cabeça pra baixo, aí eu pegava e ia lá, eles me desviravam, eu ia lá, dava um murro, um soco na cara dos moleques. Aí, pô, me revidavam, aí você vai apanhar na escola, você vai apanhar na saída. E todo final de... Não todos os dias, mas todas as semanas, eu sofria. Aí, eu vou te pegar. Então, eu vivia com muito medo, eu vivia com... Me sentia muito desprotegido, eu não tinha um irmão mais velho pra me defender. Eu não tinha muito amigo, eu não tinha amigo, na verdade, né? Uhum. E eu não podia ficar chorando pra minha mãe na escola, que senão eu ia ficar marcado também como o filhinho da mamãe que vem reclamar Chora. na escola, e aí eu ia perder definitivamente a aprovação, que era mínima, mas existia uma mínima aprovação. Então eu sofri, de certa forma, calado. Mas chegou um tempo que eu fui acumulando muita dor, muita amargura, uma dose enorme de raiva dentro de mim, desses meninos, né, da sociedade, da maneira como era, só que eu não tinha muito como escapar. E aí, me ocorreu uma ideia, que eu acho que foi a ideia que transformou minha vida. E essa ideia é baseada num conceito que só mais tarde, recentemente, eu fui entender, que é, não importa o que acontece com você, o que importa é como você lida com o que acontece. E aí eu percebi que não adiantava brigar, não adiantava, porque eu não tinha força, eu era menor, e aquele ciclo de Você não bullying tava ia no continuar. grupo, né? Você não tava no grupo? Não, ia continuar. E assim, meu pai não ia ficar rico do dia pra noite pra eu ter poder aquisitivo, porque era uma métrica avaliada, né? Quem tinha poder aquisitivo também era uma métrica. E aí eu pensei, falei, poxa, e se eu começasse a trabalhar? E fui conversar com a minha mãe, ela falou assim, eu acho que eu tenho que trabalhar assim. Vamos tentar pedir emprego numa rádio que tem aqui na cidade. O irmão do meu pai trabalhava lá, falou assim, olha, vamos pedir emprego lá pro tio Toninho, se ele consegue te encaixar. Ele não é o dono da rádio, mas ele é um cara que trabalha lá. Aí fomos lá bater. E eu frequentava essa rádio porque eu ia com meu pai lá. Eu tinha 2 tios que trabalhavam lá. 2 irmãos do meu pai. E aí, eu frequentava muito. E minha mãe foi comigo. Falou assim, olha, será que teria como arrumar um emprego pra ele aqui? Ele gostaria de começar a trabalhar. Os caras, mas ele é uma criança. Não, ele é uma criança. Ele tem 14 anos já. É que ele, mas assim, tem muita vontade. Você queria trabalhar aqui? Eu queria. Poxa, então vamos pensar como a gente pode te encaixar. A gente tá precisando de uma vaga de operador de som para trabalhar os finais de semana, só sábado e domingo. Você toparia? Eu falei, pô, perfeito pra mim, porque eu estudo de segunda a sexta, né? Então é isso, você estuda de manhã, no período da tarde de segunda a sexta, você vem tarde e até à noite, se você puder, pra você aprender como se opera uma mesa de som. E aí no final de semana você dá folga pro pessoal que trabalha de segunda a sexta. Pode ser? Eu falei, que legal. Eu me lembro, um mês, então eu chegava todo dia da escola, eu ia pra rádio à tarde, ficava até à noite. E aprendi a dominar uma mesa de som. Então, a mesa de som, na época, não era. Hoje, as rádios são tocadas por computador. Né? Tudo programas, softwares que fazem com que a rádio toque sozinha, praticamente. Né? Você coloca ali uma programação e ela toca. Você só tem o trabalho de falar. Nessa época, não era tudo analógico, tudo manual. Então, eu tinha 2 tocas-discos, 3 cartucheiras, que a gente chamava, que são as maquininhas que você colocava propaganda de 30 segundos, um aparelho de CD, um tape de rolo e uma mesa de 8 canais. E aqui, eu me lembro que do lado esquerdo, tinha um spot com 80 cartuchos de propaganda. De 30 segundos cada propaganda. Então, acabava uma propaganda, toca aqui. Lojas, não sei o que, blá, 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 acabava o start-stop. Aqui, disparava de 30 em 30, então tinha que substituir os cartuchos. Nossa. Porque a cada intervalo tinha lá 12 propagandas, então 12 propagandas de 30 segundos, eu disparava manualmente e já preparava a música aqui, já preparava a outra que eu ia colocar de fundo pro locutor, que ficava separado por um vidro falar. E o locutor só Você falava. tinha que estar conectado com o locutor também, Então, porque assim, a hora que eu ele parou de operava, falar, você já tinha que estar. Eu operava o som e o locutor lá só falava. E eu olhava para aquilo e falei, caramba, bicho, a vida desse cara é tão fácil, ele é que aparece, né? Ele que fala, eu que fico trabalhando igual um maluco aqui. Tudo bem. Você não podia nem tomar água, né? Porque Então, só tocava durante os períodos de música, acabava uma outra música. Tinha que saber quanto tempo durava a música pra poder tomar água. Mas já tinha que ficar preparando as músicas da programação aqui, colocava no CD. Se era em vinil, você colocava aqui em LP. Se era em CD, você colocava aqui. Então, abria o canal, fechava o canal, cruzava a música. Era uma delícia. Mas era difícil, né? Porque exigia um ritmo, uma destreza pra você trabalhar. Porque se você errasse, poxa, uma propaganda não entrava, ou a música entrava pela metade,
Não podia acontecer. É uma falha grave no rádio. E aí eu fui pegando gosto por isso. E nos finais de semana eu ficava sozinho. Porque a voz do locutor era gravada. Então eu ficava lá operando aquela mesa. Eu ficava sábado de manhã. Eu entrava às 7, saía 1 da tarde. E aí eu voltava às 7 da noite e ficava até 1 da manhã. E aí no domingo eu trabalhava do meio-dia às 8. Então eu ficava o final de semana praticamente inteiro na rádio. E sozinho. Então era muito gostoso, porque eu estava aprendendo uma profissão, mas ao mesmo tempo era um pouco solitário. Porque nos finais de semana, todos os meus amigos iam pro clube, iam pra festa e eu não ia. Então eu trabalhava. Não tinha nem locutor pra fazer, né? Não. E aí eu falei, cara, tudo bem. Então, diante desse contexto, eu queria falar, né? Então eu vou bolar o seguinte. E se eu fizesse um programa em que eu operasse e falasse ao mesmo tempo? Num formato Isso é ótimo pro dono da rádio, né? É. Aí eu falei, pô, eu vou tentar fazer isso. E num dia, olha como que as coisas são, né? Eu tava ensaiando esse programa na minha cabeça, de forma imaginária, numa noite de sábado. E deu um problema lá na rádio, surgiu lá o pessoal que era o responsável pra rádio, e o meu tio tava no meio e falou assim, o que você tá fazendo com esse microfone aqui? Eu falei, esse programa é gravado. Eu falei, não, você tá falando? Eu falei, não, é que eu tô imaginando um programa em que eu falo e opero a mesa ao mesmo tempo. Você consegue fazer isso? Eu falei assim, eu vou mostrar pra você o que eu tô fazendo. Cara, isso é muito legal. Sabe quem trabalha assim? As rádios americanas, em formato de DJ, disc jockey. Os caras fazem disc jockey. Você consegue fazer isso? Eu falei assim, consigo, então faz pra eu ver. Fiz. Ó, quinta-feira me pediram uma folga. Você vai apresentar o programa quinta-feira, ok? Eu falei, tá bom. E numa quinta-feira eu me lembro que eu entrei no ar e nunca mais saí. Que incrível. E aí comecei a fazer um programa em que eu operava e falava ao mesmo tempo. Eu tenho até a abertura do programa que eu sempre faço. Posso fazer pro pessoal aqui? Por favor. ZYD 882, Rádio Jovem Sul FM, sintonia 95,1 MHz, frequência modulada, canal 236, uma emissora de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo. Olá, muito boa noite na comunicação até às 11, Ivan César com o melhor da música nacional e internacional. Se você quiser pedir a sua música, ligue pra mim no 3271-1801 que eu toco pra você. Começamos com Michael Jackson, Black or White. E não esqueça de pedir sua música, hein? Estou aqui pra te atender. Essa era a minha abertura. Incrível. Aí o que Muito acontecia? bom. Dava 30 segundos e começava a tocar o telefone. É claro. E adivinha quem era? Sabe Os amigos do colégio? Sabe aqueles vagabundos que ficavam me batendo lá? Ivan, é você? Sou quem tá falando? Aqui é o Tonhão, da sua sala. Toca tal música pra mim. Eu falei, toco porcaria nenhuma. Pof, batia na cara. Ô, Ivan, aqui é o Edmur. Trabalha com você da sua sala. Tal. Pô, que legal, você tá na rádio, cara. Toca pra mim. Não vou tocar porra nenhuma. E aí ligava as meninas. A Bruna. Ivan, é a Bruna que estuda com você. Você toca essa música pra mim? Nunca olhava pra ela. As meninas me paqueravam, né? Claro que Mudou eu toco. completamente. Vou tocar até 2 vezes. E tinha uma vinheta que era assim, ó. Uma mulher falava na vinheta que a gente soltava, que era assim, ó. Essa eu quero ouvir de novo, vai. 95. Aí tocava de novo a música. E aí eu usava a vinheta e colocava 2 vezes. Percebe o que começou a acontecer? Você mudou, Eu saí da zona, da situação de vitimização. E dentro daquilo que me competia, eu fui tentar encontrar uma estratégia por meio do trabalho para me sobrepor, para ter relevância, para firmar meu território, para ter visibilidade. E deu certo. Porque a partir daí, nunca mais sofri bullying. Eu passei a ser respeitado numa cidade de 40 mil habitantes. Tão precocemente falando, meu programa era muito legal. Todo mundo me pedia música, os restaurantes, eu comecei a fazer programa. Aí eu passei a fazer programa diário. Todos os dias, eu trabalhava de segunda a sexta e domingo. Folgava no sábado. Então, todos os dias, das 8 da noite às 11 da noite, o programa era o meu programa. Então, os restaurantes me ouviam, os bares da cidade. Pô, lembrando que a gente tá falando dos anos 90, né? Todo mundo ouvia Início rádio. dos anos 90, o digital não dominava, não existia internet. Então, Era rádio e TV, né? Muito, rádio e TV eram muito fortes. E eu comecei aí a entender que esse era um caminho de comunicação que poderia ser a trajetória da minha vida, né? Ô, Ivan, acho que tem 2 pontos que eu acho que são super importantes. Primeiro, né? Mesmo você não sabendo que você se preparou muito, né? Você aceitou um lugar que era um lugar muito mais operacional. Você pegou porque você criou um programa antes de você saber que existia a possibilidade. Você criou uma oportunidade. Eu criei a oportunidade. Você criou a Eu fui oportunidade, atrás, né? por meio Você do sonho, Você estava tão preparado para isso. E sua mãe parece que teve um papel, né, de te dar
o material para você Claro. começar a testar e Sim. estruturar tudo isso, né? Sim, a minha mãe, ela foi... Você acha que ela fez isso de forma intencional? Não, ela fez de forma intuitiva. É. Porque muito das dores que ela enfrentou na vida dela, que minha mãe teve uma vida bem difícil. Ela projetou que comigo poderia acontecer, mas de forma diferente. Eu ia dar a volta por cima. Ela sempre me encorajou muito, desde pequeno. Te encorajou demais da conta. Em algumas Mas coisas. é importantíssimo. Ela me encorajou muito e ela sempre falou uma frase: filho, você nasceu para brilhar e eu nasci para te aplaudir. Tudo que você fizer vai dar certo. Você só precisa acreditar em você. E ela sempre foi a mais provocadora comigo. Pô, eu me lembro que quando eu fui estudar, ela falou assim: vai estudar fora, você tem que morar fora, você tem que fazer faculdade fora daqui, você tem que arrumar um emprego longe, você tem que fugir do ambiente dessa cidade, você tem que estar perto de São Paulo. A minha mãe sempre foi aquela: vai pro mundo, vai pro mundo, né? Então deu muito certo, né? Ela sempre foi uma referência, uma mentora mesmo de vida, assim, de força, E o meu pai nunca foi participativo. No caso, ela tomou todas as rédeas disso e me ajudou muito. Ô Ivan, e depois da rádio? Quais foram os próximos passos? Aí você já estava fazendo sucesso na rádio. E aí você falou: agora eu quero fazer outras coisas, né? Você estudou fora. Conta um pouco pra gente como é que foi essa sua saída. Eu precisei, eu me lembro que ali eu defini que eu queria fazer uma faculdade de jornalismo. Falei, poxa, Quanto tempo você ficou no rádio? Foi dos 14 até... eu fiquei dos 14 até os 17, porque daí depois eu saí para estudar um pouquinho. Eu fui fazer cursinho fora, porque o meu pai, a realidade era assim, ó: você vai fazer faculdade? Tá. Só que você precisa passar numa faculdade pública. Faculdade particular não tem como pagar. E você vai ter que trabalhar para você se sustentar, porque eu também não consigo te sustentar fora. Meu pai não tinha condições. Eu falei: muito bem, mas eu preciso, nesse caso, então, fazer um cursinho. Porque na época, o ensino particular já era um pouco mais forte do que o ensino público das escolas públicas. Faculdade pública é super difícil de entrar, né? Super difícil, E aí eu fui morar em Bauru por 1 ano. E nesse período que eu fui morar em Bauru para fazer 1 ano de cursinho, eu consegui um desconto de uma bolsa. E eu me lembro que foi justamente na transição do real, né, do Cruzeiro novo, do real, o URV pro real, né? O URV era antes do real. E aí, em 1994, eu fui morar no pensionato que meu pai pagava 17 URVs, R$17 por mês para eu morar nesse pensionato, na Dona Maria. Só que a Dona Maria era meio carrasca, porque o pensionato dela era pro pessoal do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que trabalhava dia de semana em Bauru e ia para cidades do lado. E eu ficava lá de segunda a segunda. Só que eu tomava eu dormia num quarto com outras 5 pessoas. O meu quarto, eu me lembro, era no contrapiso. Tinha um beliche em cima. Não tinha chuveiro aquecido. Eu tomava banho num cano de água. O chuveiro aquecido era o chuveiro da Dona Maria, que ela deixava eu tomar banho só final de semana. Então, dia de semana eu tomava banho no chuveiro aquecido. E o pensionato ficava num rio, numa parte que atravessa uma parte meio mais pobre de Bauru na época, perto da rodoviária ali. E esse rio, a casa ficava praticamente em cima do rio, ali na beira do rio. E tinha muito rato que entrava. Tinha umas ratazanas enormes. Era quase um cachorro, né? Sim, uns gatos, né? E eu me lembro que minha mãe falou assim: olha, filho, você tá estudando em Bauru de Venceslau não é tão perto. São 350 quilômetros. Então, assim, a gente também não tem dinheiro pra você ficar voltando. Você vai voltar 3 vezes no ano só. Você tem que ficar aí estudando. Eu falei: nossa, cara. E aí eu ficava lá sozinho, sem amigo. Só que os meus amigos eram os ratos, né? Eu matei várias. Porque a minha mãe mandava caixa de papelão com bolacha, com as coisas pra eu comer. Fazia uma compra boa pra eu durar lá um tempo. Eu colocava embaixo da minha cama. Nossa. Só que os ratos comiam tudo. Então, quantas vezes de madrugada eu tava dormindo, embaixo da cama, eu olhava umas ratazanas enormes. Aí eu pegava, fazia umas armadilhas, colocava uns sacos de lixo com bolacha dentro, fechava o saco, às vezes, com 2 ou 3 e matava. Olha a situação que eu... Que loucura. Enfim, insalubre demais. Era uma rotina difícil. Quando eu olho para isso, eu falo assim: cara, como é que eu aguentei? Mas tudo isso foi fazendo com que eu tivesse casca. Daí eu fui fazer vestibular.
E eu passei nas 3 faculdades que eu prestei. Todas públicas. E eu optei por estudar em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, porque era mais perto de Venceslau. E quando eu fui estudar lá, meu pai falou assim, você precisa trabalhar agora para você se custear aí. Então, eu passei, inclusive, no curso noturno. E eu arrumei um emprego de vendedor de moto numa loja. Então, eu trabalhava de manhã e de tarde. Assim que eu fui para Londrina, eu já comecei a trabalhar, arrumei um emprego nessa loja de motos. E a faculdade começou à noite. Só que, olha a minha sorte. No meu primeiro dia de aula, eu tive aula de rádio. A disciplina era rádio. E a professora falou assim, eu vou levar vocês para um laboratório de rádio para vocês conhecerem como é um estúdio, uma mesa de som. E eram só 20 alunos. E eu fui todo feliz. Falei, pô, eu já domino isso, né? E ela falou, vocês vão ter uma aula prática no primeiro dia de aula. E nós fomos para esse laboratório. E quando a gente chegou lá, ela falou, cadê o operador de som que está aqui? Ai, pessoal, eu acabei de receber a informação que o operador de som não veio. Então, hoje, a gente não vai poder ter essa aula prática. Vamos voltar para a sala de aula? No outro dia, a gente veio aqui e falou assim, professora, eu sou operador de som. Como assim? Eu falei assim, eu sou operador de som, eu trabalhei, eu tenho experiência, eu tenho 4 anos de experiência em rádio. Mas quando você tem? Eu falei, 19, mas eu comecei no rádio com 14. Eu opero essa mesa é super simples, então, por favor. E no primeiro dia, eu coloquei todo mundo para falar, expliquei como funcionava aquilo ali. Quem deu aula fui eu. Olha que loucura. Aula prática ali. Total. Aí a professora falou assim, nossa, e você tem uma voz tão boa, você é locutor também, você consegue falar. Eu mostrei como é que era meu programa. Todo mundo me aplaudiu. Ela falou assim, eu preciso te apresentar para o pessoal da Rádio Universidade FM, que é uma FM que fica aqui dentro do campus da universidade. É uma das 5 FMs de Londrina. Eu falei, pois não. Ela falou assim, amanhã eu vou estar lá, você não consegue ir? Eu falei, claro, consigo. E voltei no dia seguinte, e detalhe, a rádio ficava dentro do lado da minha sala de aula. Do lado. No mesmo campus ali, do ladinho ali. Separado por parede. Várias salas de aula e a rádio ali no cantinho. Eu fui lá e conheci todo mundo na rádio. E me falaram que dali 3 meses ia surgir um concurso para locutor de rádio. E aí precisava fazer o concurso, eles estavam atrás de um locutor. Eu falei, nossa, eu vou fazer esse concurso, porque quem sabe eu passo. Eu me lembro que tinha uma vaga só e 132 pessoas se inscreveram no concurso, né? E eles estavam... Não precisava só da faculdade, poderia ser qualquer pessoa. Não, qualquer pessoa. Né? Eles iam fazer um teste. Uhum. Era um teste de voz. E eu conheci o pessoal, posso fazer? Pode, tem que se inscrever, pagar uma taxa, me inscrevi e tal. Um concurso público mesmo. Uhum. Seguindo o edital lá da faculdade. E eu fiz, só que eles estavam atrás de uma voz feminina, eles queriam uma mulher para ser locutora. E eu não passei. Quem passou em primeiro lugar foi uma mulher, em segundo lugar foi uma mulher e em terceiro lugar eu, dos 132. Só que só tinha uma vaga. E aí eu fui lá pegar o resultado e falei, nossa, fiquei em terceiro, que pena, puxa vida, mas eu entendo, eles querem uma voz feminina. Só que a primeira, a que passou em primeiro, desistiu. E a que passou em segundo, também desistiu. E eu fui o terceiro aprovado. Me chamaram para trabalhar. Então, 3 meses depois, aí eu saí da loja que eu não gostava de vender moto e fui trabalhar como locutor dessa rádio. E lá, eu permaneci minha faculdade trabalhando todos os dias de manhã e à noite estudando. E aí eu aprendi muito mais na prática do que na sala de aula. Total. E foi exatamente ali que eu fiz amizade com os jornalistas que trabalhavam ali dentro, que num segundo momento me indicaram para fazer um teste na TV Globo antes de eu me formar. Aí já é uma outra história. Muito legal, Ivan. E eu queria aproveitar, queria fazer 2 recortes, na verdade. A gente já falou um pouquinho da sua mãe, mas só queria que você desse, acho que na nossa audiência, a gente tem muitas mães como a sua, né? O que a sua mãe fez que mudou a sua carreira, assim? Além dela acreditar em você, assim, o que você acha que foi importante que você leva pra vida? O fato dela conseguir enxergar em mim virtudes e me fazer acreditar nessas virtudes. E fazer acreditar que daria certo. Se eu tivesse essa crença interior. Esse foi o grande mérito da minha mãe, né? Olhar pra mim e falar assim, cara, você é bom. Você só precisa acreditar em você. E eu tô aqui pra te ajudar no que você precisar. Desde cedo, desde criança. Então ela foi meio que forjando uma mentalidade em mim para que eu não desistisse das situações. E que entendesse que tudo aquilo que eu queria alcançar, eu iria alcançar. Porque só dependia de mim. Então, desde o início, ela falou assim, não importa se tá ruim agora, vai melhorar. Você só precisa se dedicar. E aí, ela
sempre me provocou em relação a esse chip. Ela falou assim, olha filho, você teria todos os motivos do mundo, eu me lembro quando você foi estudar em Bauru, para desistir do lugar que eu ficava, porque eu te levei lá, era de fato uma espelunca onde você estava ficando, a gente sabia da situação precária, tomar banho frio, poxa, é muito É difícil. horrível. E na época, você com 17 anos, suportar isso, visitar 3 vezes só a família, ficar sozinho, isso é uma demonstração de resiliência, isso vai te fortalecer, isso mostra que você quer mudar a tua vida. Né? Eu me lembro, eu almoçava todos os dias arroz com ovo, a dona Maria só fazia arroz com ovo. Porque nos R$17 que eu pagava por mês, estava incluído a refeição. Meu Deus. Só era arroz com ovo, não tinha outra arroz coisa. com ovo. Quando tinha um pastel na esquina, que de vez em quando meu pai me dava uma graninha, me mandava uma graninha, eu comia um pastelzinho. Mas eu estudava cedo, de tarde e de noite, para passar num vestibular público, né? Eu falei, é a chance da minha vida, porque ele falou, ou é isso, ou volta para cá e abandona os estudos e vai trabalhar. Vai voltar a trabalhar, mas não vai fazer faculdade, porque não tinha como fazer faculdade. Eu falei, não, então eu vou aproveitar. Então, a força de sustentação para lidar com as minhas emoções nesses momentos duros que eu vivi, vinha dela. Filho, vai dar certo, calma, você vai passar no vestibular, você está se esforçando, você é dedicado, vai dar tudo certo. Então, isso que ela me ensinou, que você tem liberdade para sonhar, e todos os seus sonhos, desde que você tenha um objetivo e trace uma estratégia com disciplina, ele vai acontecer. É invariável. Muito incrível. Ivan, a gente mandou no nosso Instagram do Proa para que os jovens fizessem perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui dos jovens, depois a gente volta para contar o restante da história depois da faculdade. Tem uma pergunta que vai muito ao encontro do que você trouxe agora, que é do Pedro. Pedro tem 19 anos. E ele escreve o seguinte: Oi, Ivan, você já passou por tantos momentos importantes na televisão. Teve algum instante na sua carreira que te fez pensar em desistir? Para fazer um link com a sua mãe? E como você lidou com isso? Teve. Muitos momentos. Muitos, tá? Na TV, muitos momentos. Momentos em que eu me senti injustiçado, em que eu me senti perseguido, em que o fato de eu ter vindo, de uma bolha muito distante da bolha que frequentava, que orbitava aquele mundo de televisão, as coisas foram complexas para mim. Eu estava conversando com você nos bastidores, explicando um conceito que eu mesmo criei, que é o conceito de outsider. Outsider e de insider. Outsider é o cara que vem de fora, ele não é daquele meio, ele precisa furar a bolha para fazer a história dele naquele meio. O insider é o cara que já nasceu ali. É basicamente a indicação, o cara que é o filhinho de papai, ou filhinho do diretor, ou o que quer que seja, e que também ele tem o mérito dele. Eu não estou criticando as virtudes e o talento individual de cada perfil, seja o insider ou o outsider. Mas eu só estou valorizando a trajetória muito mais complexa de quem vem fora da bolha. E na TV, quando eu cheguei na TV, eu notei que ali tinha muita gente talentosa, mas ao mesmo tempo muita gente que seguia um caminho diferente e muito mais facilitado do que o meu para chegar naquele espaço. Né? Poxa, é filho de um diretor, é amigo de um jornalista que o pai era amigo, que trabalhava na TV, que indicou, porque fez faculdade com o filho. Enfim, conexões. Conexões. E eu não tinha. Porque eu vim de um... Você tinha um talento. Eu não sei nem se talento, mas eu tinha necessariamente muita vontade. Eu tinha vontade, né? Eu acho que o talento ele foi se desenvolvendo. Eu tinha uma vontade muito grande. E aí, eu comecei a entender que para você, de fato, prevalecer nesse meio, você precisa ter muita resiliência. Eu brinco com as pessoas que eu andava com um saleirinho no bolso, porque eu usava o saleiro para passar no sapo, para engolir o sapo, pelo menos com um salzinho, com um tempero, porque o que eu tive que engolir de sapo, o quanto eu fui discriminado, eu fui tirado de avião, de coberturas internacionais que eu faria, porque na última hora saía a escala, eu estava escalado, aí, mas você precisa cortar uma vaga, corta o Ivan, tira o Ivan. Então eu sempre fui o último da fila, quando eu entrei na TV, sempre fui o último da fila. Até que surgisse uma oportunidade para eu dar a volta por cima. Então, pensei em desistir muitas vezes. Fizeram um terrorismo psicológico comigo. Eu sou de uma época do mundo corporativo em que chefe chutava a cadeira, xingava de tudo quanto é tipo de palavrão, te ligava em casa te xingando de tudo quanto é tipo de palavrão, sabe? E você dormia com medo se no dia seguinte você seria ou não você estava no jogo ainda, despedido, né? Falei, puta merda.
corro o risco de meu sonho ir embora. E às vezes o erro nem era meu, era só perseguição mesmo. E também um treinamento para se eu tinha estômago para conviver naquele lugar. Então eu passei muitas noites, sim, claro. Eu tenho uma história que foi muito interessante, Aline. Eu comecei no interior, né, na Globo do Interior. Uhum. Eu vim para a Globo de São Paulo entre 2003 e 2004 ali. Eu comecei a frequentar São Paulo desde 2001, ao convite de um diretor que viu que eu tinha um talento para fazer e tal. Uhum. Só que a vaga dentro do departamento de esportes, repórter especializado em esportes, era muito, muito difícil de conquistar, porque só tinham 6 vagas, eram 6 repórteres. É bem específico também, Bem específico. Então, assim, a reportagem da Globo de São Paulo era formada por 6 repórteres que moravam em São Paulo. E nomes super consagrados. Eu me lembro que na época o Mauro Naves, Pedro Bassan, César Augusto, enfim. E conseguir uma vaga para quem era de emissoras do interior, no meio do esporte de São Paulo, era ganhar na Mega Sena acumulada. Raramente surgia uma vaga. Quando surgia, tinha uma fila enorme. Todo mundo queria, né? Todo mundo queria. Só que eu um dia fui convidado para cobrir, me indicaram para eu cobrir um final de semana de folga lá no departamento de esportes aqui em São Paulo. Uhum. E eu vim. E mostrei muita vontade. E fiz, assim, com a minha maior entrega possível e imaginável. Gostaram de mim. E falaram, olha, se você quiser voltar, todo final de semana, a gente gostaria de ter você aqui. Você podia dar Legal. plantão aqui. Aí eu liguei pro meu chefe em Sorocaba, que me liberou. Eu falei, cara, você não me libera para dar plantão em São Paulo, não? Ele falou assim, claro que eu te libero. Só que eu te libero na tua folga. Então, assim, Nada é fácil, né? Eu trabalhava de segunda a sexta, né? Normalmente na Globo de Sorocaba. Segunda a sexta, sábado e domingo. Aí eu trabalhava de segunda a sexta, folgava sábado e domingo. Então a cada final de semana, cada um folgava um, trabalhava um. Então a cada 14 dias eu folgava 2. Ele falou assim, vai no seu final de semana de folga, porque eu preciso do seu plantão aqui. E aí eu falei, tá bom. E eu, na minha folga, então eu trabalhava sábado e domingo. Em vez de folgar, eu trabalhava sábado e domingo em São Paulo. Aí trabalhava sábado e domingo. Você nunca sábado e domingo, folgava? sábado e domingo, aí eu nunca folgava. Aí eu fiquei... E aí, essa história é um fato. Né? As pessoas me questionam. Não é possível. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando sem um dia de folga. Aí você fala assim, você não trabalhou Natal e Ano Novo? Não é possível. Eu falei assim, sim. Eu dei o plantão de Natal na época, eu lembro, em Sorocaba. E aí, no Ano Novo, que eu tava de folga, ia pegar uma semana, me chamaram para fazer a cobertura da São Silvestre em São Paulo. Aí eu trabalhei dia 31, dia 1º, dia 2. Aí acabou a folga, voltei para Sorocaba. Então eu trabalhei todos os dias durante 1 ano e meio. E eu trabalhava assim, pegava o carro, saía de São Paulo, Sorocaba. E às vezes eu dobrava em Sorocaba, às vezes eu triplicava. Ivan, você vai precisar trabalhar cedo de tarde. Aí eu trabalhava cedo de tarde e às vezes até de noite. E nessa época eu me lembro que até tive um problema de queda de cabelo, chamado alopecia areata. Né? Estresse puro. Porque eu só trabalhava. Só que isso, olha que curioso. Eu não sabia, mas eu estava investindo num negócio que era, poxa, um dia surgiu uma vaga, será que vão me contratar? Claro que vão. Surgiu a vaga, eu furei a fila de todo mundo. E quando pintou a vaga lá no departamento mais concorrido de São Paulo, quem que vão chamar? Chama o Ivan, ele tá sempre aqui. Seria muita covardia nossa se não fizer com ele. Aí eu fui contratado. E aí o sonho foi ganhando outras proporções. Você sabe que, Ivan, a gente tem um conselheiro que ele fala, né? Que processo de promoção nunca é estratégico. Você sempre vai trazer a pessoa que você sabe que tá mais afim. É sobre isso aí. É isso. Exato, Aline. Você quer a pessoa que você sabe que vai comer a mesa. Vai fazer o que precisa ser feito, né? É isso. E, Ivan, tem uma outra pergunta que vai pro outro lado. Você trouxe um pouco dos bastidores. A pergunta da Vitória, ela tem 22 anos. Ela fala o seguinte, eu imagino que a pressão da audiência deve ser enorme. Então agora vamos pro outro lado. Como você lida com as críticas e expectativas da mídia e do público? Porque aí você tem 2 pressões. A pressão da empresa, né? Sim. E a pressão do público, né? Sabe que no início, antes do advento digital, desse mundo digital hoje que a gente vive, com redes sociais... Hoje todo mundo é cancelado, né? Todo mundo é cancelado e todo mundo tem o seu próprio canal. Uhum. Isso tem bônus e ônus, né? Hoje você não depende de uma grande emissora para você dividir o seu conteúdo, compartilhar, fazer sucesso. Você não depende de ser contratado por uma Globo, por uma Bandeirantes, por nenhuma emissora de rádio. Não, você monta o seu próprio canal hoje por meio do seu smartphone. Mas ao mesmo tempo, você lida de uma maneira muito direta com o seu consumidor final. E aí, quando você está pro lado de cá e você percebe que do lado de lá, escondido atrás de um avatar, existe muito ódio, raiva, rancor e uma falta de filtro absurdo para te ofender, para te agredir, né? O digital hoje ele é muito selvagem. Muito. Então esse é o quase ônus. mais do que o seu colégio lá.
Hã? É quase mais forte do que o colégio. Tanto quanto, né? Então, assim, bônus e ônus. Essa é a parte negra da internet. Você dá voz para pessoas que cometem crimes, né? Ameaças, ofensas, assim, bem profundas, absurdas, invenções, enfim. Isso acontece hoje em dia. Então, eu me lembro que antes desse movimento de internet, a pressão na época para trabalhar na TV Globo era muito grande. Os meus chefes, os meus diretores, faziam um jogo de poder psicológico. Que uma vez eu ouvi um deles confidenciando num café comigo, o seguinte pensamento. Ele falou, sabe como a gente que manda em vocês lida com o ego de vocês? Jogando o ego de um contra o outro. Porque não é sobre salário, é sobre quanto um ou outro aparece mais. Então esse jogo de aparecer que a gente promove entre vocês faz com que a gente continue tendo controle sobre vocês. É verdade. Era a maneira de manipular. E assim, com medo, pressão, tensão, ameaça, oportunidades. Você não vai pra Copa do Mundo. Quem vai pra Copa do Mundo é o repórter tal, porque tá melhor que você. Tudo subjetivo, né? Os escolhidos sempre foram subjetivos. E eu, aí, me habituei, me acostumei a ter resiliência para ser sempre o último da fila. Porque eu pensei, uma hora vai chegar. E aí, quando o mundo digital veio e eu resolvi lidar, investindo na minha marca pessoal, montando os meus próprios canais, meu podcast, eu percebi que, e agora, nesse momento que eu vivo hoje, voltando a comunicar esportes depois de 5 anos parado, e agora com a liberdade de emitir opinião editorial sobre o que eu penso, eu estou lidando com uma enxurrada de críticas, de ofensas, de questionamentos, de ameaças, porque eu estou lidando com opiniões vinculadas ao esporte que é por emoção. Que é a paixão. E as pessoas reagem de uma maneira extremamente emotiva. E tudo que é muito passional, né? Você vai do céu ao inferno Exageradíssimo. em segundos. Então, não é fácil. Eu preciso entender, de fato, quais são os meus valores, qual é a minha virtude, aonde eu estou procurando sabedoria, para lidar com essa lente que vem do ambiente externo, que é uma lente de inveja, às vezes de ódio, de ofensa, porque o ser humano quer muito apontar o dedo. Às Do vezes ser a humano. frustração da pessoa sendo exposta. É do ser humano, né? Nós temos uma tendência a criticar no outro tudo aquilo que a gente tem de problema dentro de nós mesmos. É uma tendência nossa. É muito mais fácil. Eu não gosto dessa pessoa, esse cara é ruim, não sei o quê, só fala groselha, mimimi, calado é um poeta. Então, tem muita ofensa, sabe? E aí, vai de você permitir ou não, por meio da blindagem mental que você faz, daquilo que você de fato significa para você, para as pessoas que te amam, da transformação que você gera no mundo. Mas você precisa se conhecer muito, né? É um exercício. É um exercício senão, às vezes diário. bate, né? Você fala, opa, será que é isso mesmo? É um exercício diário, entendeu? De entendimento. Por isso eu te disse desde o início a minha busca por autoconhecimento. Reside justamente aí, né? O que eu estou fazendo e construindo para o meu legado? Meu legado não é o número de Olimpíadas que eu cobri, pessoas famosas que eu entrevistei, mas o quanto de conteúdo bacana, de exemplo e de exemplos verdadeiros que seguiram o meu exemplo, que geraram algum tipo de transformação. Esse é o legado que eu quero deixar, né? Então, eu me preocupo com isso, mas para que isso eu encontre a resposta e seja cada vez mais direcionado a fazer coisas virtuosas, um trabalho virtuoso, eu preciso mergulhar dentro de mim. Total. E lidar com os meus fantasmas, com os meus traumas e principalmente com os meus defeitos, com os meus erros, com as minhas características negativas, porque eu tenho muitas também, né? Com certeza. Ivan, conta um pouquinho pra gente agora. Então, só pra gente voltar à TV, né? Você ficou muito tempo na Globo e depois você saiu, em 2019, né? Foi quando você tomou a decisão de sair e empreender. A gente tem muitas pessoas que querem empreender. Acho que é uma coisa muito do brasileiro, né? A gente gosta do empreender. Conta pra gente quais foram os desafios que você encontrou por essa mudança. Porque, de repente, você teve que quase começar do zero, né? Apesar de você já ter muita experiência, é algo completamente diferente. Olha, Aline, foi um recomeço, assim, do zero, em várias verticais da minha vida. Porque em 2019, a TV já não tinha a mesma força que tinha no período que eu entrei, né? Isso mudou completamente. Mudou completamente. Então, o digital, a internet,
as plataformas de conteúdo, YouTube, Instagram, TikTok. As grandes celebridades deixaram de ser dos meios tradicionais de comunicação e passaram a ser as celebridades digitais, né? Uhum. Nos seus próprios canais. Hã? Nos seus próprios canais, é a diferença. Então, hoje eu até faço uma brincadeira que é assim, ó. Se o Cristiano Ronaldo, que é o perfil com maior número de seguidores no Instagram, no planeta, se ele quiser comprar os direitos de transmissão, por exemplo, de uma Copa do Mundo, colocar a veiculação de marca ali, ele faz. Ele compra, paga uma fortuna, mas ele vai monetizar uma fortuna maior ainda, porque ele tem uma audiência de 3 países continentais como o Brasil. Ele tem 600 milhões de seguidores. Ele vai falar com uma audiência e ele é canal, ele é o veículo, ele é o canal, ele é o produtor de conteúdo e ele é o próprio conteúdo. Olha que loucura. O digital proporcionou isso. Então, em 2019, quando eu saí, esse desgaste, não desgaste, mas esse novo espaço ocupado pelo digital tirou muito do espaço da TV. E principalmente das receitas. Total. Porque o anúncio também migrou. É muito mais caro você anunciar na TV do que você colocar o anúncio numa fatia específica. Você pode pulverizar em muitos influenciadores. Exato. Né? E aí, percebendo esse movimento, né? Falei, cara, eu percebia também do lado de dentro da TV uma mudança na cultura organizacional. Não tinha dinheiro para nada, a liberdade foi acabando, a criatividade já não tinha mais espaço, porque era um período de contenção de verbas, de demissões. E aí é que eu brinco que o gestor, que na época das vacas gordas tinha dinheiro, que o problema não era dinheiro, que contratava e que era aberto a receber sugestões e colocar elas em prática, ele geria para quem estava embaixo dele e defendia o nosso pleito, os nossos pedidos para o chefe dele. Isso inverteu, a lógica inverteu. Ele passou a proporcionar condições de trabalho extremamente duras pra gente, tentar cortar hora extra, cortar salário, cortar isso, corta aquilo, para ele defender o cargo dele pro gestor dele, para ele não ser demitido, porque a gente estava num período de contenção de custos. E aí se transformou no inferno trabalhar em TV, porque era só pressão, a pressão aumentou, e aí a cobrança aumentou. Em 2019, eu recebi uma informação, a gente estava indo muito bem, de que, de uma forma subjetiva, o dono da TV ia me substituir porque ele estava enjoado de mim. Queria colocar outra pessoa no meu lugar. Eu falei, mas qual a justificativa? Não tem justificativa, a vontade dele. Porque pelas métricas você não devia sair, porque o seu programa está indo muito bem. A gente tem a melhor audiência da história do Globo Esporte de todos os tempos. De todos os tempos. Melhor do que os outros apresentadores, todos. De 15 a 19 foi a maior audiência da história do Globo Esporte. E os meus diretores falaram, a gente não tem como argumentar, é o dono que quer. Eu falei, não tem problema, se ele quer, isso eu tô percebendo que tá assim, eu quero sair. Ah, mas a gente vai precisar reduzir o seu salário, você vai voltar pra reportagem, mas a gente quer continuar com você. Você vai abrir mão de ficar na TV Globo, Ivan? Você tá ficando louco, o mundo aí fora é muito selvagem, hein? Eu falei, não, eu vou enfrentar esse mundo aí fora. De peito aberto. E fui. O que me custou? Custou o fim de um casamento. Depois de 10 anos de casado, a pessoa que estava ao meu lado, nesse formato, não se enquadrou. Eu fiquei extremamente pressionado, eu fiquei sozinho. Veio isso tudo no meio da pandemia. Ainda. Aí depois veio uma depressão, que eu fiquei triste. Mas, ao mesmo tempo, veio essa necessidade e essa vontade de transformação. Porque em 2019, quando eu saí... Abriu outras possibilidades para você pensar. Foi. Em 2019, quando eu saí, eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar viver na prática tudo aquilo que eu quero aprender. Na prática. Então, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 2 semanas e fui lá para aquela região do Vale do Silício, Stanford, orbitei aquele espaço, convite de uma marca que me promoveu uma experiência incrível, a troco de publi, né? Então, meu digital já estava funcionando. Então, uma marca me levou, eu fui, estudei, aprendi. Voltei 2 semanas, é impressionante como faz muita diferença. E voltei com uma cabeça, com uma mentalidade completamente diferente. Com vontade de montar meu podcast, montei, lançar cursos de comunicação, fiz um monte de coisa. Um monte de coisa deu errado, Aline. Um monte de coisa deu errado. Mas eu persistia. Porque o erro gera aprendizado. Você pode até errar de novo, e de novo, e de novo, mas uma hora você aprende. Ou percebe que aquilo não é o caminho, e aí muda de caminho. Então, esse período foi um período de intensa experimentação para entender o que existia fora daquele mundo específico do qual eu fui criado.
Então eu nasci dentro de uma rádio com 14, quando eu falo nasci com 14. Uhum. E depois eu fiquei até os 42 anos numa emissora de TV, na mesma. Eu fiquei 2 décadas na TV Globo. É muita coisa. Né? Não, e você reconstruiu aquela tese da sua geração de ter uma única carreira, né? Sim, mas era uma ruptura. Era uma disrupção, na verdade. Total. Eu precisava lidar com isso. E aí, poxa, eu não tenho vergonha de dizer que 95% das coisas que eu fiz deram errado. Então eu paguei para trabalhar muitas vezes. Eu tive um divórcio, eu sofri financeiramente, eu fiquei instável financeiramente, eu senti insegurança em relação ao meu futuro profissional. Eu sou pai de 2 filhos, eu tinha uma enorme responsabilidade nas costas. E no meio disso tudo, eu nunca deixei de acreditar em mim. E que em algum momento alguma coisa ia acontecer. Entre os 95% das coisas que deram errado, muitas, 5% deu certo, foi o podcast. E a palestra Desobediência Produtiva. Por meio da palestra, eu consegui me posicionar em alguns segmentos, conhecer pessoas interessantes, e as coisas foram mudando até eu montar uma empresa de inovação, em que a Giovana faz parte. A Giovana é minha noiva hoje, mas ela começou com a minha social media, depois que eu já estava separado. Eu convidei ela depois de um certo tempo para ser minha sócia, a gente começou a trabalhar. Depois de 1 ano e meio, nós passamos a nos relacionar do ponto de vista pessoal. Mas aí, a estratégia e a lente dela, que é de uma outra geração, que é a geração Z, junto com a minha experiência, fez com que a gente tivesse um fit perfeito. Então, hoje, nós temos projetos interessantes, nós temos uma empresa de inovação que prestamos serviço para grandes companhias. Eu voltei para a TV, foi uma provocação da Giovana, falei assim, cara, volta para a TV, que talvez a sua volta para a TV, além de você gostar de fazer isso, você já deu um tempo interessante fora da TV, isso vai dar visibilidade e vai dar Reforço de brand. propulsão para todos os nossos outros projetos. Então tudo isso se transformou. E hoje talvez eu esteja vivendo um grande período de prosperidade da minha vida. Ivan, então vamos falar dos seus filhos, né? Acho Claro. que paternidade é sempre um assunto que eu particularmente sou muito fã, porque eu acho que conecta. Você é mãe? Eu quero ser. Tá. Mas o meu pai é o meu grande Herói. herói. Legal, Com toda referência. certeza. E, Ivan, conta um pouco pra gente como que é a questão da paternidade, porque hoje você influencia muito, né? Inclusive, antes de nós entrarmos aqui no podcast, a gente teve uma experiência de uma pessoa que você ajudou a mentorar há muito tempo e que tem você como referência máxima. Conta um pouco pra gente como é essa questão, acho que você pode falar também muito da Giovana, mas como que é essa sua relação de pai? Porque um divórcio muda muito, né? Muda o jogo. E você tinha uma referência paterna talvez diferente da que você gostaria de ser, né? Então... Eu te confesso, Aline, que eu nasci como pai de verdade, tá? Depois do divórcio. Foi exatamente ali que eu percebi o nível de importância que a conexão genuína que eu precisava construir com os meus filhos. Quantos anos tem ela seus valia. filhos? A Mel tem 11 e o Lui tem 9. E tudo isso aconteceu em 2020, 2021, então há 3, 4 anos. Então, na época, a Mel tinha 7, o Lui 5 ali, 5, 6. Crianças ainda. Criancinhas. E eu percebi que eu não era um pai presente, eu não levava pra escola, eu não acompanhava, porque o meu pai não fez isso. É referência, né? Referência. O meu pai sempre foi o cara que, nas festas de Natal e Ano Novo, ele não ligava pra gente, ele ia atrás das coisas dele, sempre foi muito festeiro, egoísta, e pensava que filho é da mãe. Ele tava ali pra pagar as contas e olhe lá. Era o formato dele e tá tudo bem. Hoje, meu pai já morreu, em 2018 ele morreu precocemente, refém do álcool, né, infelizmente. Só que hoje eu lamento, eu tenho pena muito da trajetória, porque ele também não teve referência. Ele apenas repetiu os mesmos erros do pai dele. E eu poderia ser essa pessoa, que apenas repetisse o mesmo formato de criação do meu pai. Só que foi justamente, eu acredito, que a minha coragem em olhar para tudo aquilo que não me gerava felicidade, ou que poderia ser o caminho mais fácil, eu ter coragem de enfrentar. Porque sair de um casamento também é muito complexo, né? Morando com a mesma pessoa, com tanta coisa envolvida, com filhos envolvidos. Eu tive coragem de colocar o dedo nessa ferida. Fiquei alguns anos tentando trabalhar e na pandemia aconteceu. E o processo foi muito complicado. Muito complicado. Porque não foi uma separação amistosa. Outro lado, assim,
tinham a maneira de se comportar. E não foi fácil. O caminho escolhido foi o litígio. Eu sofri muito com isso. E as crianças também. Só que eu sempre olhei para trás e entendi. Eu já passei por coisas difíceis em que é necessário eu ter resiliência, porque isso vai me ensinar alguma coisa. Então não está acontecendo por acaso. Tem que ser desse jeito. Eu vou enfrentar. Eu vou lidar com isso. Foi complexo. E quando eu ressurgi como pai, foi no momento de maior dor. Porque eu percebi a dor que eles estavam sentindo pela separação e eu precisava me fazer de fato presente. Entendendo um pouco mais sobre a vida deles, sobre a rotina deles, sobre o que eles pensavam e criar uma conexão genuína. Porque aquele espaço duro, aquele núcleo de proteção familiar já não tinha mais. E eu investi nisso. E eu tive uma grata surpresa, porque hoje eu ainda continuo construindo essa conexão, porque ela é todos os dias, não é? É construída. Não. Então, hoje... Até porque não vem com manual, filho, né? Então, e aí entra uma contribuição. Quando eu comecei a construir isso, foi quando eu conheci... Eu já estava construindo isso com eles. Eu conheci logo na sequência a Giovana, que já os conhecia, porque ela trabalhava com o papai, né? E ela adorava as crianças, eles adoravam. E quando a gente começou a se relacionar e se percebeu apaixonado e que a gente queria ficar junto, as primeiras pessoas para as quais a gente anunciou foram eles. Eles ficaram extremamente felizes. E hoje, mais de um ano, quase 2 anos que a gente está junto, né? Nós temos um núcleo tão feliz, Aline, e tão assim, verdadeiro, que, te juro, quando eu olho para trás, eu vejo esses momentos de dor, de dificuldade. Se eu pudesse imaginar ou sonhar no melhor que poderia me acontecer... Você não conseguia ter pensado nesse melhor cenário. Ele estaria longe do que eu estou vivendo hoje. Entendeu? E eu acredito que isso é uma retribuição do universo, da vida, daquilo que a gente constrói, sabe? Eu mereço viver a felicidade que eu estou vivendo hoje. Eu mereço. Porque eu vivi todos os processos que me trouxeram. E vou viver todas as dificuldades e dores que essa felicidade também proporciona, né? Porque eu recebo muito julgamento por hoje me relacionar com uma mulher que é 22 anos mais nova do que eu, né? Eu recebo muito julgamento por opiniões, por posicionamentos que eu tenho hoje, mas não tem problema. O reto esforço e o apostar no longo prazo, ele já se provou certeiro. E ser honesto com você mesmo, né? Exatamente. Muitas pessoas não são honestas consigo. Eu nunca fui honesto comigo mesmo. Eu descobri que eu sempre participei de um jogo em que eu me deixava levar como marionete para agradar o outro, para garantir meu espaço agradando os outros e passando às vezes por cima de valores que eram seus, que eram meus. Eu falei, puxa vida, cara, será que eu preciso disso? Qual que é o limite, né? Qual que é o limite disso? Então, a saída se deu justamente numa ruptura dessa. Quando eu precisei passar por cima de valores que me machucavam demais internamente, eu falei assim, não, eu quero sair. E eu me lembro que na época, eu falo 99%, mas foi 100% das pessoas que estavam... Você tá ficando louco, cara. Você é da TV Globo, você não sabe como que o mundo tá aí fora, cara. Aqui você tem estabilidade, você tem um ótimo salário, você é o cara da... Você é apresentador, você vai voltar pra reportagem, mas você tá no vídeo. Quantas pessoas não sonham em viver no vídeo aqui na TV Globo? Uma vaga aqui vale ouro. Eu falei, não, cara, eu preciso sair. Mas por quê? Tinha alguma coisa certa? Não. Só tinha uma vontade de transformação. Mas é uma característica de quem desde muito cedo, sabe, Aline, já percebeu que as coisas dão certo quando você aposta com verdade, colocando a mão na massa e assumindo riscos. No conceito de desobediência produtiva, que seria muito legal para essa galera que está acompanhando aqui, a galera entender que ele traz um tripézinho de três palavrinhas que são fundamentais, que se todo mundo colocar em prática, gera uma transformação no médio e longo prazo incrível, que é intuição, confiança e coragem. Você precisa aprender a ouvir a sua intuição, porque ela fala com você o tempo inteiro. O que é sua intuição, Ivan? É aquela vozinha que se comunica dentro de você, te apontando onde você deve ir. Só que a gente não valida muitas vezes. Ai, tô ficando doido. Sabe que quando você tem aquelas... Ai, me dá uma vontade de ligar pro fulano hoje. Tô ficando doido. Não, liga. Talvez o fulano esteja esperando a sua ligação, até com uma proposta de negócio, de emprego, não sei. Ou precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda? Então, assim, intuição. Aprenda a ouvir sua intuição. Quando você ouve sua intuição, você precisa necessariamente confiar em você,
analisando direitinho as suas características. No que eu sou bom? No que eu sou ruim? Isso eu consigo fazer? Poxa, eu tenho confiança suficiente para tocar esse projeto? Tenho. Legal. Então, vou fazer. Vou colocar o que a minha intuição está fazendo. Só que para você, de fato, fazer, você precisa ter coragem, que nada mais é do que assumir riscos. Total. E eu tive esse processo todo. Eu fui intuitivo, confiante e corajoso. Não tinha certeza de que nada daria certo. E ainda continuo lutando na minha rotina, porque não pensem as pessoas que a gente chega num patamar. O processo de evolução e de transformação, ele é eterno. A gente tem que estar sempre buscando. Eu nunca pretendo parar de trabalhar. O que é? Cara, trabalhar não é só trabalhar por trabalhar. Trabalhar é trabalhar no seu Aprender. legado. No período que você esteve aqui, uma passagem curtinha que nós estamos nesse planeta, né? O que você fez para melhorar esse planeta? Melhorar a vida dos outros, para inspirar, para gerar transformação. Então eu acredito muito nisso. Essa busca por autoconhecimento, ela vai nesse caminho. Então eu penso que hoje, de verdade, a minha grande vontade é que esses desafios continuem acontecendo. Os difíceis. Porque é ali Porque que você... é ali que você prova que você está preparado para colocar em prática algumas coisas que você aprendeu. Porque se você deslizar, você prova que você não aprendeu nada. Tem que voltar lá pro fim da fila e colocar de novo. É verdade. Ivan, a gente está caminhando, infelizmente, pro final do nosso podcast, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria que você deixasse uma mensagem, antes da gente entrar no nosso bate-bola, que é o nosso jogo rápido de perguntas e respostas, um conselho. Você falou muitas coisas valiosas, mas um conselho que você dá para esses jovens que estão começando a carreira agora, que vão passar ainda por muito perrengue, que já passam por muito perrengue, vão passar por novos perrengues. Que conselho que você dá para eles buscarem seus sonhos, buscarem a intuição, que eles tenham coragem? Porque, como a gente falou, né? Você fez vários movimentos de ruptura, né? De disrupção. Mas isso é muito difícil quando você não tem referência, né? O padrão é você repetir padrões que vêm de outras gerações. Então, conta um pouco assim, acho que eu queria muito ouvir, porque a sua fala é muito inspiradora. Para você falar um pouco para os nossos jovens. Claro. Hoje, nós temos uma tendência de compararmos os nossos bastidores, ou seja, tudo aquilo que dá errado na nossa vida, o projeto que não deu certo, a namorada que terminou, ou a nota ruim que veio na escola, na faculdade, a oportunidade de emprego que não surgiu. Enfim, a gente tem a tendência a comparar isso, os nossos bastidores, e todo mundo vive pequenas derrotas todos os dias, seja no trânsito, seja no almoço que não está gostoso, seja um feedback negativo que você levou no trabalho, a nota ruim na faculdade, ou a fechada no trânsito. Todo mundo vive. Só que a gente tem a tendência a comparar isso, a nossa realidade, com o palco de quem se exibe nas redes sociais. E a gente só se joga para baixo. Então, o meu conselho é, gente, rede social é muito bom, mas também é muito ruim. Se desapeguem dessa ilusão criada pelo mundo maravilhoso que as redes sociais exibem. E deixe de se comparar. Em vez disso, passe a analisar quais são, de fato, as suas características positivas e negativas. Dê voz para suas características positivas. Se valorize, porque talvez você pode estar se sabotando, sabia? Quando alguém fala, você é bom nisso, não sou nada, você está usando a síndrome do impostor. Acreditando que no meio, você é um impostor e que tudo aquilo que chega até você é elogio, só estão falando para te elogiar. E não. Talvez você tenha uma característica muito importante e que a sociedade, algum segmento da sociedade, ou que alguém precise, e você não está valorizando. E também faça um mapeamento das suas características negativas. Poxa, nisso eu não sou bom. E coloca um ponto de atenção ali. Preciso melhorar nisso. Peça feedback para quem está próximo de você, que seja confiável. Um pai, um tio, um primo, um amigo muito próximo. Daquilo que você de fato é. Se conscientize disso. A partir daí, invista naquilo que você acredita que vai dar certo, que você é bom, mas invista no médio e longo prazo. E nunca espere resultados imediatos. Talvez essa seja a grande dificuldade dessa geração. Os 15 segundos, né? Então, o imediatismo da internet, do fazer acontecer, as histórias de sucesso que a gente vê que
Jovens se transformam em celebridades do dia para a noite porque explode um canal no YouTube, ou porque foi chamado para um reality show, ou que foi contratado por um time e ficou famoso, ou porque um vídeo viralizou. Cara, isso não é o normal. Isso não é fonte de inspiração e tampouco de referência para você transformar a sua vida. Vá no caminho tradicional. E no caminho tradicional é preciso muito mais esforço do que inspiração. Então, a constância, a disciplina de todos os dias acordar cedo e seguir na busca do seu sonho, sem pressa e sem pausa, isso gera transformação. Porque é lá no longo prazo que as coisas vão se realizar. Não vai ser no tempo que você quer. Não vai, definitivamente não vai. E vamos combinar que a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem, né? Por mais que às vezes o destino esteja, o universo esteja te entregando, você fala assim, mas não é o que eu queria, eu não estou satisfeito. Poxa, passe a reconhecer os pequenos passos de evolução que você dá na sua jornada, aos pouquinhos. Seja mais carinhoso com você e aposte no longo prazo, deixando de se comparar nas redes sociais, deixando de se sabotar, deixando de olhar para o palco dos outros e para os seus bastidores e apostando que não importa o que acontece, mas como você lida com o que acontece. Ivan, muito legal. Ivan, agora é o seguinte, a gente chega no nosso bate-bola. O que é o bate-bola? Eu faço perguntas rapidinhas e você tem que responder rapidinho. Claro. Então, bora lá. A filosofia que guia a sua vida. Amor e paciência. Uma dica rápida para aumentar a produtividade. Treinar de manhã antes do trabalho. Um programa de TV que todo mundo deveria assistir. Eu tô tão distante da TV e tô assistindo tão pouco de TV. Hoje, se você me perguntasse por programas de streaming que estão exibidos no aparelho, no device TV, eu poderia falar. Eu gosto muito de série hoje. Chosen, uma série que tá transformando a minha vida. Boa. Qual o seu defeito mais útil? Mais útil? A aceleração. Palavra que define sua jornada como comunicador. Perseverança. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Seria o poder de transformar o posicionamento crítico das pessoas no Brasil, no nosso país. Um poder que eu pudesse elevar o nível educacional de 80% da população que vive para trabalhar e não trabalha para viver. Legal. Uma entrevista que te marcou. Eu vou citar a entrevista que eu fiz com o Roger Federer quando eu joguei uma partida de tênis com ele. Maravilhoso. O que o esporte nos ensina? O esporte nos ensina principalmente honra, disciplina, resiliência, paciência, obstinação e principalmente respeito ao adversário. O que te mantém em pé nos piores dias? O fato de eu saber que tudo passa. Tudo passa. Tudo é impermanente. Um legado que você deseja deixar? Eu desejo ser lembrado pelos meus filhos e pelos meus amigos ou pelos meus sucessores, né, de vida, como um cara que fez o máximo e que foi uma referência de transformação, não pelos objetivos que alcançou, pelos lugares que trabalhou, pelas entrevistas que fez, mas que gerou um bem e uma transformação na vida dessas pessoas, sabe? E o meu sonho é ser um orgulho para os meus filhos de verdade. Depois que eu morrer, eles falarem, cara, eu tinha um pai que era muito incrível, que ele fez isso. Ele era uma mente inovadora. Esse é meu sonho, esse é meu legado, eu acho. Incrível. Ivan, não tenho palavras para te agradecer. Eu que te agradeço. Incrível. Obrigado foi muito pelas legal. perguntas. Foi muito legal. Bom, pessoal, a gente está terminando aqui, né? Mais um podcast Bate-Papo com o CEO. Como vocês sabem, todos esses podcasts estão disponíveis no YouTube, Spotify e todas as plataformas de streaming, então vocês podem acessar lá também. E lembrando que a gente sempre está com inscrições abertas na nossa plataforma proa.org.br, então se você tem entre 17 e 22 anos, é aluno da escola pública e quer encontrar o primeiro emprego, entra no nosso site, se cadastra, que a gente vai ajudar vocês a ter uma formação bem bacana e depois ajudar a conseguir um bom primeiro emprego. Então eu espero todos vocês no nosso próximo podcast. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.